Olá! Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. É muito fácil e você ajuda o nosso canal. No programa de hoje, eu vou conversar com o professor Edson Grandissoli, diretor educacional da Reconecta e do movimento Escolas pelo Clima. Olá, Edson, tudo bom com você? Oi, Renata, bom dia, muito bem, e você? Tudo jóia. Novamente, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. E antes da gente conversar, eu ia pedir para você se apresentar e falar um pouquinho aí das suas atividades. Obrigado, Renata, é sempre um prazer estar aqui podendo bater esse papo com você. Bom, eu sou biólogo de formação e ecólogo, fiz o meu doutorado aqui em São Paulo na área de educação e sustentabilidade e tenho atuado junto a escolas, junto a universidades, na área especificamente de educação para a sustentabilidade nos últimos 25 anos. Maravilha, um desafio enorme, né, Edson? Imagino que Constante, educação e a parte constante e ambiental. permanente. Constante e permanente, né? São duas áreas, você sabe muito bem disso, né? São duas áreas muito desafiadoras. A área Sim. de educação sozinha já é uma área muito desafiadora, a de meio ambiente tanto quanto. Quando você une as duas, a gente tem um desafio bastante grande Desafio mesmo. extra, né? Desafio extra, É. exatamente. Mas as conquistas têm sido grandes e muito relevantes para ambas as áreas, e a gente precisa perseverar e ser coerente com a nossa missão. Com certeza. Edson, me fala o que é esse movimento Escolas pelo Clima? O movimento Escolas pelo Clima, ele nasceu em plena pandemia, né, no início de 2020. Estamos completando 3 anos de movimento agora, em 2023. E o movimento Escolas pelo Clima nasceu justamente como uma resposta, como uma necessidade de levar com mais força, com mais intensidade, com mais relevância, a pauta das mudanças climáticas para dentro do ensino básico e também, em alguns casos, também para dentro do ensino universitário. E uma escola tendo... Como que funciona, né? A escola tendo interesse, ela entraria em contato com o movimento, e o que, na verdade, seria esse trabalho que vocês desenvolvem com as escolas? Uhum. O movimento Escolas pelo Clima, ele se configura como uma comunidade de práticas. A ideia é que o movimento seja um espaço no qual professores, educadores, educadoras e também estudantes possam se encontrar, se inspirar, além de receber informações e formações sobre mudança climática, para justamente desenvolver ações dentro da escola, dentro das instituições, na direção do enfrentamento da mudança climática. Claro, sempre de uma forma contextualizada e dentro das possibilidades de cada instituição. E para participar, na verdade, é muito simples. Basta acessar a nossa página na internet, a página do Movimento Escolas pelo Clima. Ali você já vai encontrar uma das primeiras coisas, que é um botão Inscreva a sua instituição, e você vai preencher um formulário super rápido, super simples, do qual você vai ser o responsável pela sua instituição, por essa inscrição, e aí você vai ter acesso a tudo o que o Movimento Escolas pelo Clima tem oferecido nesses últimos 3 anos. E a única coisa que a gente tem pedido em troca é o compromisso de que a instituição, os educadores e as educadoras realizem pelo menos uma ação climática com os professores e uma ação climática com os seus estudantes. E tudo isso acontece de forma gratuita. Tá. E essas ações climáticas, né, me conta um pouquinho, porque se a gente parar para pensar em ações voltadas aí para uma melhoria da qualidade ambiental e, consequentemente, da redução das emissões de gases de efeito estufa, tem uma infinidade de ações, né? Vai desde uma redução da energia, do consumo de energia, uma ventilação cruzada, a questão de resíduos. Então, conta um pouquinho quais são essas atividades. Eu acho que você pegou a linha de raciocínio perfeita. O que a gente tem feito muito com os educadores e as educadoras que participam do movimento é justamente mostrar
para eles que muito do que já vem sido desenvolvido dentro da esfera da educação ambiental dialoga diretamente com a esfera da educação climática. Então, quando a gente propõe, por exemplo, uma gestão de resíduos mais eficiente na escola, isso está totalmente conectado à pauta climática, uma vez que de 10 a 20% das emissões de gases de efeito estufa vêm dos resíduos. Se o projeto é feito com relação, por exemplo, ao reflorestamento de uma nascente ou à reconstituição paisagística da escola, plantar mudas de árvores nativas também dialoga diretamente com a retirada de gases de efeito estufa da atmosfera, que está totalmente conectado à questão da pauta climática. Então, todas essas temáticas que já são normalmente desenvolvidas na escola, criação de hortas, reflorestamento, resíduos, água e energia, o movimento Escolas pelo Clima tem ajudado as escolas a conectarem essas ações justamente à pauta climática, entrando numa esfera de ação climática de enfrentamento. Tá. Ah, é bacana. E é assim, é curioso, e às vezes, principalmente os estudantes, às vezes os pais, eles não têm a percepção de como esses assuntos estão de fato conectados, né? A minha filha está no quarto ano e eu sempre acompanho bastante. E ciências, né? Eu lembro que o conteúdo programático de ciências do terceiro ano, do Fundamental 1, gente, a riqueza de conteúdo, a riqueza de detalhes, e que dá, sim, para a gente tratar nessa questão aí, conectar, né? Eu acho que conectar os conteúdos e muitas vezes com as práticas do dia a dia, porque senão fica a questão do resíduo isolado, a questão de recursos hídricos, mas é o que você está propondo de fato, né? Conectar esses assuntos e acho que trazer de forma palpável até para as crianças se tornarem aí protagonistas, que eu acredito que são eles, através deles que a gente realmente vai ver uma mudança de comportamento, porque é a nova geração, né, Edson? É a sementinha que a gente está aí plantando e que, de fato, a gente já vê uma percepção de mudança. Então, eu acho que precisa realmente fazer essa leitura aí que vocês estão se propondo a fazer. Muito, muito bacana. E por meio dessa necessidade dessa conexão, é justamente um dos principais papéis do movimento Escolas pelo Clima, é dar subsídio aos educadores e às educadoras e às escolas, né, e subsídio principalmente do ponto de vista de informação, para que essas conexões sejam feitas e que as pessoas percebam que o que elas já fazem na escola já dialoga com toda essa pauta climática, que felizmente ou infelizmente é a pauta que conecta absolutamente todos nós, todos os seres vivos e o planeta como um todo. É por isso que a gente fala em mudança climática global, né? Então, a sua ação na escola, a sua ação em casa, a sua ação na comunidade, onde você trabalha, ela é fundamental para a gente compreender as conexões com o clima e também a gente achar caminhos, sempre dentro do nosso contexto e dentro das nossas possibilidades. Isso é muito importante. Não, perfeito. E hoje, Edson, quantas escolas são signatárias desse projeto, mais ou menos, e quantos alunos estão envolvidos na prática? Olha, Renata, essa pergunta é sempre muito difícil de responder, porque sempre que eu respondo numa entrevista, 2 dias depois esse número já está desatualizado. A gente, que bom, né? Que não, bom. nossa, realmente tem sido uma felicidade, uma satisfação muito grande de ver o interesse das escolas e dos professores e das professoras com relação a esse assunto. Então, hoje, nós temos aproximadamente 600 escolas signatárias, tanto no Brasil, e a gente já tem escolas, inclusive, de Portugal, já passamos o Oceano Atlântico para o outro lado, né? Estamos tem alguns educadores que são professores em escolas em Portugal. Então, hoje nós estamos com mais ou menos 600 escolas signatárias, que encerra mais ou menos 200 a 250 mil estudantes que têm a possibilidade, em parceria com seus educadores, com suas educadoras, de trazer essa pauta climática para a escola e criar ações climáticas. É bastante. E esse alcance também, né, no outro continente aí,
eu acho que reforça a importância do projeto que vocês estão desenvolvendo. Tem sido muito legal acompanhar esse processo, que ainda tem sido um processo muito orgânico, né? É interessante que nós não abordamos nenhuma escola, e esse crescimento de 600 escolas nesses últimos 2 anos e meio tem sido um crescimento muito orgânico. A gente tem recebido até notícias muito interessantes de secretarias estaduais inteiras entrarem no movimento Escolas pelo Clima, como, por exemplo, em Pernambuco, né? Nós temos todas as escolas da rede participando. Nós temos também notícias de alguns municípios no interior de São Paulo que têm feito eventos, no qual, nesses eventos, eles convidam os professores a participarem do movimento. Então, é muito legal ver como o movimento Escolas pelo Clima tem realmente chegado às pessoas de forma efetiva e tem propiciado a criação dessas ações climáticas. E, Edson, você mencionou aí de alguns projetos de prefeitura e tudo mais. Eu não sei se você tem esse dado, né? A procura maior acaba sendo ainda por escolas particulares, ou a gente tem um número grande de escolas aí municipais, estaduais, que também estão se engajando nessa temática? Uhum. Desde o começo, a gente tem um número maior de escolas da rede pública do Brasil inteiro, das 5 regiões do Brasil, que têm participado do movimento. Dessas 600 escolas signatárias, mais ou menos 80% são escolas públicas e 20% são escolas particulares. Aliás, aproveito o seu espaço privilegiado aqui para você que é diretor, professor, professora de instituições privadas de ensino básico e também de ensino universitário, que você faça parte do movimento Escolas pelo Clima, para a gente justamente também aumentar o diálogo entre as instituições públicas e as instituições particulares. Ambas têm muito a aprender uma com a outra. E tem algum estado que que você nota que há um maior interesse, ou há uma divisão aí pelo país? O estado de São Paulo ainda é o estado que tem o maior número de escolas participantes, né? Depois disso, a gente tem alguns estados do Nordeste, e aí os outros estados espalhados pelo Brasil, da região Sul, da região Centro-Oeste, e o que a gente tem menos ainda, infelizmente, são escolas da região Norte. Então, vocês também aí que estão na região de Manaus, da Amazônia, toda a região Norte aí, Roraima, Acre, né, todos esses estados da região norte, por favor, visitem a nossa página na internet e se inscrevam também, né? Dialogar sobre mudança climática está intimamente ligado a falar sobre o presente e o futuro da região amazônica. Sim, com certeza. E eu acho que a manutenção de quase todos os biomas, né, Edson? Eu acho que se a gente pensar um pouco mais a longo prazo e um pouco mais, talvez, de forma crítica, a nossa própria existência, principalmente da forma como a gente conhece hoje, porque ninguém sabe dos impactos dessas mudanças climáticas. Eu não falo nem a longo prazo, né? Eu já falo a curto e médio prazo, que a gente observa no nosso dia a dia eventos extremos com maior frequência, a gente observa. Tem algumas questões que acho que são inegáveis, que não dá realmente para, né, para ser negacionista, como antigamente se negava, que é um aumento cíclico, mas bom, o impacto está aí. E como que a gente vai resolver isso? Independentemente se é cíclico, se é por conta da efetiva ação do homem, alguma coisa a gente precisa fazer, né? Porque a gente está caminhando aí num ponto de não retorno e que ações, não sei se eu não acho que são ações drásticas. Eu acho que cada um fazendo o seu papel, né? Aquele trabalho de formiguinha, mas tem que ser todas as formigas têm que contribuírem, né? Não dá para ser de forma isolada, porque senão acho que realmente a gente vai passar a vivenciar problemas muito maiores do que a gente vivencia hoje em dia. Esse ponto que você está trazendo é um ponto fundamental, e a gente dialoga muito sobre isso com os professores do movimento Escolas pelo Clima, né? Muitos de nós ainda não sentimos efetivamente os efeitos da mudança climática no dia a dia. Mas já existem, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, milhares de pessoas que já estão sentindo diretamente os seus efeitos, né?
E essas pessoas, esses grupos de pessoas que já estão sentindo isso, normalmente são as pessoas em maior situação de vulnerabilidade, né? E dentro desse contexto, é inegável a importância da gente discutir com os estudantes e com os professores a questão das injustiças, as injustiças ambientais e agora o que está sendo mais usado, mais modernamente, as injustiças climáticas. É justo esse grupo de vulneráveis já está sofrendo com as mudanças climáticas e nós não estamos fazendo nada com relação a isso? Né? Então é muito importante sempre trazer à tona não só a mudança climática como um desafio ambiental, mas principalmente a mudança climática como um desafio social. Sim, é essencial. Você tocou num ponto que eu acho que tem crescido muito essa discussão, né, da questão da justiça ambiental. Eu acho que realmente essas injustiças elas acabam não sendo repartidas aí de forma igualitária, acaba realmente sendo prejudicado ambientalmente quem já tem uma condição mais, né, com dificuldades mesmo, tanto de moradia, de locomoção, então a gente verifica isso realmente na prática. E são questões que os nossos governos, né, as propostas, elas precisam passar a olhar com maior atenção. E a educação permeia tudo isso, né, Edson? Realmente. Com certeza. Infelizmente, essa conta ela tem sido paga todos os anos com vidas. Né? Agora, muito recentemente, a gente teve toda essa mobilização em favor ali da região de São Sebastião, aqui no litoral norte de São Paulo. Né? Quem sofreu com todo esse evento extremo climático ligado à pluviosidade? As pessoas em maior situação de vulnerabilidade, que perderam as suas casas, perderam os seus bens. Claro, muita gente foi afetada, mas em especial as pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, trabalhar com a questão climática pelo viés da educação, ela é também um ato político, e não um ato político partidário, desses que a gente tem visto muito nas discussões, principalmente nas redes sociais, né? Mas é um posicionamento político que as escolas têm que fazer em prol do clima e em prol da vida. Isso é muito importante. Sim, não, muito, muito bem colocado. E Edson, as escolas, né, a partir do momento que elas têm esse interesse, então, pelo que eu entendi, elas entrariam na página da internet, preencheriam esse formulário, esse questionário, e daí há uma seleção ou automaticamente elas já poderiam participar desse movimento Escolas pelo Clima? Não há nenhum tipo de seleção. Né? A gente conta com o interesse dos educadores e das instituições em participar do nosso movimento. Então, todos e todas são absolutamente bem-vindos. De novo, só reforçando, preencher esse formulário, que está atrelado a um termo de compromisso, de que o professor, a professora, junto com seus estudantes, vai se esforçar para desenvolver uma ação climática na escola. Nós também não desligamos nenhuma escola caso ela não consiga desenvolver, porque cada uma tem uma situação, tem um contexto, tem um momento. Né? É muito importante, nesse momento histórico, que nós encontremos esses nichos de discussão qualificados com relação à mudança climática, e o movimento Escolas pelo Clima justamente se configura como esse ambiente, né? Onde você pode ter informação, e é mais do que informação, você pode se inspirar também no trabalho e nas ações de outras escolas. Então, essa troca, ela é fundamental nesse momento. É importante, essa troca realmente ela é importante, né? E Edson, o conteúdo ele acaba sendo disponibilizado, né, de forma igualitária para as escolas, ou há algum conteúdo mais específico ou mais regional que aborde também questões regionais? Esse é outro ponto também muito importante, Renata. Até esse momento, a gente tem cuidado muito de dar uma formação mais geral para os professores, porque a questão climática ela não é dominada nos seus conteúdos e nos seus processos da mesma forma por diferentes educadores e educadoras. A gente tem professores, só para você ter ideia, nós temos professores e professoras desde a creche até a pós-graduação.
Então, nós temos aí um espectro muito variado de formações e também de interesses dessas pessoas. Então, a gente tem cuidado muito dessa formação básica com relação à mudança climática, e isso acontece por meio dos nossos encontros presenciais remotos, né? Tudo que é feito no Escolas pelo Clima é feito remotamente. A gente espera que no futuro a gente consiga reunir ainda presencialmente muitas pessoas em algum espaço, né? Mas tudo é feito remotamente, as formações, o Cines Debate, a conversa com especialistas. Então, tudo isso tem sido feito para garantir essa base de informação para as pessoas se sentirem confortáveis e seguras para atuar na sua realidade por meio de ações climáticas, né? A gente espera, e isso já é um plano já para 2024, que a gente consiga trabalhar de forma mais regionalizada. Então, que a gente tenha encontros só para escolas da região sul, só para escolas da região sudeste, para a região centro-oeste e assim por diante, para a gente justamente ter a oportunidade de discutir pontos mais específicos e demandas mais específicas de cada região. Tá, bacana. E assim, você mencionou, né, da questão do presencial de forma virtual, mas é algo bom que veio, né? Eu acho que dentre todas as questões que a pandemia trouxe, essa questão do virtual, apesar de estar cada um numa localidade diferente, como a gente está aqui agora, é algo que aproxima, é algo que você consegue multiplicar. Porque imagina um projeto desse, você ter o alcance que vocês estão tendo, se tivesse que ser 100% presencial. Talvez a gente não teria esse alcance, né? Então, são questões aí, eu acho que é uma tecnologia que veio realmente para o bem, para beneficiar, para facilitar e para difundir. Então, realmente... A gente procura potencializar, né, engajar, potencializar o engajamento das pessoas o tempo todo, né? No final do ano, por exemplo, isso acontece normalmente nos meses de outubro e novembro, a gente organizou 2 edições do Congresso Escolas pelo Clima, que é um congresso virtual, no qual os educadores mandam as suas ações climáticas, que vão ser apresentadas depois ao longo do evento, ao longo de um evento remoto, que é justamente o congresso, né? Então, é um momento justamente no final do ano de encontro e de celebração das conquistas com relação ao trabalho nas escolas, né? E como você falou muito bem, a pandemia acabou potencializando o uso dessa ferramenta online, como nós estamos agora, né? Em regiões diferentes, em cidades diferentes, mas estamos podendo dialogar aqui de forma efetiva e de forma competente. Então, viva a internet nesse sentido de propiciar realmente coisas boas para todo mundo. Sim, não, com certeza, essa conexão, né? E Edson, me falam, assim, qual que é a expectativa de vocês? Eu não sei se vocês já superaram as expectativas iniciais que vocês se propuseram, né, no início, mas qual a expectativa que vocês têm ainda com esse projeto, né? Qual o plano de vocês? Bom, a nossa expectativa, a nossa visão é sempre ampliar essa rede de colaboração, que é o Movimento Escolas pelo Clima, né? Isso é muito importante. Quanto mais escolas, mais educadores e educadoras participarem, mais todo mundo tem a ganhar, né? Então, nesse momento, a gente está botando força, colocando fôlego para ampliar a nossa rede. E depois, a partir desse momento, dessa rede um pouco mais ampliada, chegando a 2.000, 3.000, 4.000 escolas, quem sabe, a gente propor experiências diferentes e um pouco mais personalizadas. Porque, dessa forma, a gente não garante, mas a gente estimula ainda mais que as pessoas realmente levem a pauta climática e não só para ações pontuais, mas para dentro do currículo na forma de ações permanentes, né? Os desafios socioambientais, não só as mudanças climáticas, mas todos os outros, eles demandam esforço, energia e programas e ações permanentes. Então, o que a gente quer, com o crescer dessa rede, é que justamente as pessoas efetivamente realizem ações dentro da sua escola com todo o apoio e com toda a qualidade que elas merecem.
Não, perfeito. É algo contínuo, né? Que se caminhe sozinho, que se autoalimente e que bacana. É isso aí. Edson, uma outra questão, né? Me conta o que é o Reconecta? A Reconecta, esse ano, bom, o Movimento Escolas pelo Clima está completando 3 anos e a Reconecta esse ano está completando 8 anos de existência. A Reconecta surgiu do desejo de 3 pessoas de levar as práticas e os valores da sustentabilidade para diferentes escolas, instituições tanto do ensino básico quanto do ensino universitário. A gente tem se dedicado nesses últimos 8 anos a dar palestras, dar formações e dar assessorias, principalmente para escolas do ensino básico, para elas desenvolverem projetos na área de sustentabilidade. E a gente tem agora se envolvido muito nas escolas justamente com a pauta ESG, que é uma pauta que está dialogando agora, não agora, já há algum tempo, né? Que já está aí há algum tempinho, e que dialoga totalmente com a questão das escolas e da educação. Então, nesse momento, a gente está desenvolvendo aí uma nova linha de frente, que é justamente o ESG para a educação. Para a educação. Então, para a educação, que é muito importante. Para continuar dentro da nossa missão, da missão da Reconecta, mas fazer um link mais explícito, mais claro, com as questões ambientais, sociais e também de governança. Então, o nosso papel é justamente trabalhar com sustentabilidade. Perfeito. E são pautas que se conversam bastante, né? Na verdade, uma está intimamente relacionada à outra. Então, e daí, assim, uma curiosidade. Qual a pauta mais difícil, né? O E, o S ou o G dentro do universo escolar? Olha, dentro do universo escolar, as questões ligadas ao ambiente, né, e pensando na escola particular também como uma empresa, né, a pauta ambiental ela sempre foi presente, né, os professores de ciências, de geografia e mesmo os professores que são chamados de professores polivalentes, né, sempre tiveram historicamente a pauta e a preocupação com as questões ambientais muito presente, né. Essas pautas ainda estão, em muitas instâncias, em muitos níveis, descoladas das questões sociais. Né? A gente vê que se trabalha de maneira muito competente com as questões ambientais, mas se discute muito pouco ainda as causas, as consequências e os desdobramentos no plano, na esfera social. Né? E tudo isso dialoga diretamente, e que eu acho que é uma das pautas mais difíceis para todas as empresas, que é a questão da governança, da transparência, da inclusão, da necessidade de coerência, né? Coerência entre aquilo que se prega, aquilo que se fala, com aquilo que se faz dentro da instituição. Por isso que é tão importante esse tripé do ESG ligado às questões educacionais, para a gente justamente buscar essa coerência que muitas vezes a gente tem sentido falta em alguns casos. Não, bacana, você abordou aí uma questão interessante, né? Que realmente, eu acho que a questão ambiental, principalmente nas escolas, elas são tratadas, mas talvez não com esse viés, né, do social, que a gente comentou da questão da discussão da justiça climática, da justiça ambiental. Então, realmente conectar os assuntos e por que não tratar do SG dentro de uma escola também, né? Que tem tudo a ver. Então, muito bacana esse projeto aí de vocês também com o Reconecta. Legal. O ESG é uma pauta que a gente não pode considerar mais um modismo, né? Como muitas vezes tem sido visto por algumas pessoas, né? Ela é uma pauta necessária e, mais do que necessária, é uma pauta urgente para o planeta e para a vida de todos nós e para todos os seres vivos, né? Eu, como biólogo, sempre faço questão de incluir também a vida dos outros seres vivos que dividem o planeta com a gente. Nós somos somente uma espécie, tem mais de 1.200.000 espécies também que dividem esse espaço com a gente. Né? Então, a pauta ESG é uma pauta que realmente tem que trazer à tona essas interconexões e permitir que as pessoas entendam um pouco melhor a complexidade dos processos que a gente está inserido. Não, bacana, muito bacana. Pautas extremamente importantes, Edson. E para a gente finalizar, que mensagem você deixa aqui para a nossa audiência? Olha, eu acho que a mensagem principal eu até já falei ao longo da nossa conversa, né? Eu
eu convido a todo mundo que teve a oportunidade de participar também desse diálogo junto com a gente, que conheça o movimento Escolas pelo Clima. Todo mundo, em algum nível, está envolvido com a escola, né? Ou tem um sobrinho, ou tem uma prima, ou tem um conhecido que trabalha em escola. Então, nos ajudem a divulgar o movimento Escolas pelo Clima e também a participar, se você é educador, se você é educadora e está em uma instituição de ensino, para a gente ampliar cada vez mais essa comunidade com foco em mudanças climáticas, que, de novo, é o desafio, talvez um dos desafios mais importantes e mais relevantes da história do ser humano no planeta. Então, conheçam o nosso movimento e façam parte. Maravilha. Edson, queria te agradecer, né, mais uma vez, é sempre um prazer conversar com você. Parabéns aí pelo projeto, né, que realmente ele tenha frutos, multiplique, porque realmente acho que a gente está precisando de projetos como esse. Parabéns, viu? E obrigada. Obrigado, Renata. Eu que sempre agradeço de poder estar aqui com você. A conversa com você é sempre muito boa, fluida, e eu sempre agradeço poder participar desse espaço privilegiado que é o seu programa. Maravilha. No programa de hoje, eu conversei com o professor Edson Grandizoli. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.